Olá! Aquele paciente que chega a seu consultório, não tem mais que 45 anos, mas que tem uma pirose, muitas vezes não tem regurgitação, não tem nenhum sinal de alarme, e esse paciente vem para uma investigação, faz uma endoscopia, a endoscopia não apresenta nenhuma lesão esofágica, você trata esse paciente com inibidor da bomba de próton ou você encaminha esse paciente para uma monitorização esofágica através de uma pH-metria? Essa vai ser a nossa missão nesse vídeo do Descomplicando. Estou aqui com Carla Granja. Carla, eu gostaria de saber sua opinião, não como motilista que vai simplesmente querer fazer uma pH-metria nesse paciente, mas eu gostaria de saber como cientista. Se a gente pega o consenso nacional, a gente fica às vezes com dúvida. Se a gente vai para os consensos europeus, os consensos americanos, a gente tem um norte que muitas vezes vai conduzir o paciente para um teste terapêutico. Você acha que esse paciente, antes de conduzir a um tratamento, mereceria uma pH-metria? Então, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, depende da realidade em que você vive, né, com esse paciente. Então, e mais do que isso, é importante dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é dizer para este paciente que ele não tem nada grave. Porque o que a gente observa no nosso dia a dia é que muitas vezes esses pacientes têm muitos sintomas. A pirose incomoda muito esse paciente, ou o sintoma que ele vem que já incomoda muito. E aí a gente tem duas obrigações. A primeira é dizer que não há nada grave, que não é uma lesão, não é uma doença grave, não é um câncer, não é uma inflamação grave. A segunda é que o fato de ter não observado um achado na endoscopia de uma erosão, de uma inflamação, não significa que ele não tenha uma doença do refluxo gastroesofágico. Só não dá a certeza de que ele tem, mas não quer dizer que ele não tenha. Dependendo do desconforto que esse paciente está apresentando, eu acredito que você tem até respaldado por esses guidelines a condição e a segurança nesse paciente abaixo de 45 anos, que preenche esses critérios, de iniciar uma medicação, mas é obrigatório que a gente explique que ele precisa acompanhar, que ele precisa retornar e que a gente precisa observar como ele vai se comportar diante por exemplo, da proposta do tratamento, da mudança que vem com o tratamento, mudança comportamental, higiênica, dietética, de sono, de vida, né? De diminuição do estresse, de melhora da qualidade da alimentação, porque a gente sabe que o tratamento da doença do refluxo, ele propõe tudo isso e não só o inibidor de bomba de prótons. Então, eu tenho uma segurança, um respaldo para poder fazer isso nesse paciente especificamente. Mas não simplesmente dizer que ele vai se tratar e deixá-lo sem a informação de que ele precisa acompanhar e de que essa medicação, porque cada vez mais o nosso objetivo é propor um tratamento que seja efetivo e, ao mesmo tempo, não deixar esse paciente usando um inibidor de bomba de prótons ad eterno, ainda mais um paciente jovem. Quantas vezes a gente não recebe no consultório um paciente, eu estou usando tal medicação há 2 anos, há 1 ano, de forma contínua, né? Então, é um paciente que não recebeu a informação correta, porque conforme for, nós vamos realmente precisar conduzir esse paciente para uma certeza diagnóstica, exatamente para evitar que ele fique usando uma medicação que não é para isso de forma contínua. E eu acho que você falou um tópico muito importante, Carla. Para o clínico que está nos ouvindo, o médico de saúde da família, quando você pega um paciente, esse paciente que não tem sinal de alarme, esse paciente que está menos que 45 anos, fez uma endoscopia, paciente não encontra nenhuma lesão esofágica, paciente você afastou dor torácica, afastou regurgitação, afastou outra manifestação. Você deve levar esse paciente uma dúvida. Perguntar para ele, você quer ter
o diagnóstico de certeza da doença do refluxo antes que eu comece um tratamento, eu acho que essa é a observação principal. A orientação, o tempo da consulta, a forma com que você vai conduzir esse paciente para uma mudança de vida, isso vai depender da sua relação médico-paciente. Mas o paciente tem que fazer parte dessa decisão. Porque se Perfeito. naquele momento o paciente não, é um exame chato, é um exame que eu não quero ficar 24 horas, tudo bem, eu vou colocar um tratamento com inibidor da bomba de próton, você vai tomar corretamente pelo menos 8 semanas e se você responder, não é que você tem a doença do refluxo, você apenas respondeu, o seu sintoma foi responsivo ao tratamento, você pode melhorar independente da inibição, mas se você melhorar, realmente eu vou entender que você pode ter a doença do refluxo e explicar para o paciente que você pode ter uma doença recidivante, que você pode retornar, porque se você não mudar seus hábitos de vida, a chance é que você retorne. Lembrando que 70% dos pacientes não têm lesão esofágica. E quando você faz esse diagnóstico, você conduz esse paciente para essa mesa de conversa, você faz com que o paciente tome rédea da sua vida, o paciente faça parte da decisão. Sim. E não simplesmente fique tomando a medicação sem saber quando parar, ou, se não funcionar, colocar a culpa na medicação, a culpa é do inibidor da bomba de próton, e fazer com que o paciente entre para uma linha de refratários. Se coloca que 30%, 40% dos pacientes são refratários à doença, à inibição pelo inibidor da bomba de próton. Mas, na verdade, será que ele realmente tem a doença do refluxo? Será que ele realmente precisa da medicação para isso? Ou o paciente tem uma hipersensibilidade esofágica, tem uma pirose funcional, o paciente tem uma hipersensibilidade ao refluxo ou outro diagnóstico. Por isso, o laboratório de motilidade vai fazer essa conexão e vai descomplicar cada vez mais o seu raciocínio diagnóstico. Então, se você tem perto do seu consultório, perto da sua cidade, ou se você pode montar algo, monte um centro de motilidade para que você tenha um raciocínio diagnóstico mais preciso possível e ofereça ao paciente uma oportunidade dele saber que doença realmente ele tem. Descomplicando vai fazer parte do seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo, venha, assine nosso canal, acompanhe nossas redes sociais. A gente vai trabalhar esse e muitos outros temas para melhorar o seu tratamento, o seu raciocínio terapêutico. Um forte abraço.